Olá pessoal, aqui é a professora Antônia de Língua Portuguesa no canal Easy. Passando por aqui hoje para a gente gravar mais uma aula de literatura. Então hoje nós vamos ver a poesia no final do século XIX. O parnasianismo e o simbolismo aconteceram no finalzinho do século XIX. Então vamos começar. O parnasianismo e o simbolismo surgiram na França. O parnasianismo em 1866, com a publicação da revista Parnaso Contemporâneo. E o simbolismo surgiu também na França, com a publicação da obra As Flores do Mal, do poeta Charles Baudelaire, em 1857. O Parnaso, por que eles colocaram o nome da revista de Parnaso Contemporâneo? Porque Parnaso era o nome de uma montanha, onde na Grécia, onde segundo a lenda viviam Apolo, que era o deus das artes, e as musas inspiradoras dos poetas. Então Parnaso era o nome de uma montanha na Grécia, e eles retornaram aos modelos grego-latino. Então eles primaram por esse modelo grego-latino. Então ambas têm ideologias opostas. Nós vamos ver a seguir que o parnasianismo e o simbolismo tinham ideias opostas, mas compartilhavam a mesma preocupação com a linguagem e apresentavam um refinamento formal. Então vamos lá, vamos começar com o parnasianismo e o contexto histórico, tanto no Brasil como na Europa. Na Europa, qual era o panorama histórico que acontecia na época do parnasianismo na Europa? O progresso industrial e a miséria das massas produtoras. As massas produtoras viviam na miséria, ou seja, os trabalhadores. O materialismo e o cientificismo e o conflito burguesia versus operariado. E aqui no Brasil, o que acontecia à época dessa escola literária, o parnasianismo? A abolição dos escravos, e a consequência, mão de obra urbana, chegada dos imigrantes europeus, a propriedade de lavouras cafeeiras, a escola de Recife, que tinha o positivismo, a proclamação da República, o governo de Marechal Deodoro da Fonseca e a fundação da Academia Brasileira de Letras. Então, este era o panorama aqui no Brasil, a época do parnasianismo. Agora vamos ver as características do parnasianismo. Racionalismo, objetividade, ou seja, eles não colocavam os sentimentos, dentro das obras, dos poemas. Mesmo que eles falassem do tema amor, que é um tema universal, eles primavam pela universalidade dos temas. Então, mesmo que ele falasse do tema amor, eles não colocavam emoção dentro dos poemas, Eles faziam como se fosse uma descrição. Então, o descritivismo, a impassibilidade, eles eram imparciais, eles não colocavam a emoção. O retorno aos modelos gregos latinos, a busca da perfeição formal e a arte pela arte. Eles trabalhavam o poema de uma forma que o poema ficasse perfeito, se falando de linguagem e a forma. Então, a poesia parnasiana, produzida no final do século XIX, opõe-se ao sentimentalismo, à idealização, ao escapismo, ao lirismo exacerbado, à liberdade formal e ao uso da linguagem coloquial cultivada pela poesia romântica. Então, eles vieram para detonar mesmo o romantismo, aquele sentimento exacerbado do romantismo, Primavam pela objetividade, pelo racionalismo, totalmente contrário lá do romantismo.
Então vamos ver o parnasianismo no Brasil. Iniciou com a publicação do livro Fanfarras de Teófilo Dias em 1882. São os principais representantes. Nós tivemos Olavo Bilac, né, que era um jovem, né, que militava a favor da abolição e da república. Alberto de Oliveira, que era chamado por Bilac de o mestre parnasiano. Raimundo Correia, que era considerado poeta das pombas, né, porque ele ficou muito popular, né, com o poema As Pombas. Vicente de Carvalho e Francisca Júlia, né? Lembrando que Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia, né, formavam a Trindade Parnasiana. Trabalhavam praticamente juntos, quase com as mesmas ideias. O texto parnasiano. Né? Então vamos ler um texto parnasiano como exemplo. No poema Há um Poeta, Bilac descreve a arte de escrever um poema. Ele praticamente dá a receita de como um poeta deveria escrever um poema, né? Fazer um poema. Então, nós vamos ver que no último verso sintetiza o ideal parnasiano do culto à forma, da arte pela arte, né? O poema perfeito. Então, é um poeta. Longe do estéreo turbilhão da rua, ou seja, do barulho da rua. O poeta deveria ficar num lugar longe onde não tivesse barulho. Beneditino escreve: no aconchego do claustro, no silêncio e no sossego, trabalha, teima e lima e sofre e sua. Então, tudo isso aqui para que o poema ficasse perfeito em sua forma e também na linguagem. Mais que na forma se disfarce o emprego do esforço, e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mais sóbria, como um templo grego. Não se mostra na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gênia da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça da simplicidade. Então, ele praticamente está dando aqui uma receita de como fazer um belo poema, né? Perfeito em sua forma e linguagem. Então, vamos agora passar para o simbolismo. Vamos perceber que a linguagem ela é totalmente diferente, né? Se opõe à linguagem do parnasianismo, porque aqui vai ter emoção, vai ter subjetividade, e lá no parnasianismo não tinha. Então, já comecei aqui colocando algumas características, né, do simbolismo, né? A sugestão, mistério, melancolia e musicalidade. Vamos ver o contexto histórico, né? Na Europa, o que acontecia nessa época? Decadência econômica europeia, a teoria psicanalista de Freud, de Sigmund Freud, e as tendências espiritualistas, né? Então, o simbolismo, né, ele pegou uma visão, né, diferente da época, né, diferente da visão dos parnasianos. Então, na Europa acontecia isso, uma decadência econômica europeia, a teoria psicanalista de Sigmund Freud e tendências espiritualistas. E aqui no Brasil, o que acontecia? O governo de Floriano Peixoto, a revolta armada, a revolta federalista e a revolta da vacina. Ninguém queria ser vacinado, era vacinado à força. As características: retomada de elementos da tradição romântica, né? Então foi uma escola literária bem parecida, né? Em termos de linguagem, da forma, com o romantismo, produção romântica. Subjetivismo, aqui eles colocavam a emoção, né, dentro das obras literárias. A linguagem vaga e fluida, preferência pelo soneto, né, que já não tinha lá no simbolismo. O miticismo e realidade, pessimismo, isso aqui também tinha muito lá no
do romantismo. A valorização do inconsciente e do subconsciente, o gosto pelo mistério e a morte, a linguagem subjetiva, objetiva, precisa e culta, fuga da lógica discursiva, a sinestesia, que é o recurso de estilo que consiste em associar num só ato de percepção dois ou mais sentidos. Por exemplo, aqui eu coloquei uma frase: o cheiro doce do teu perfume. O cheiro doce, eu coloquei o paladar, aliás, o olfato e o paladar. Então, duas percepções aqui. A musicalidade, que é a principal característica do simbolismo, uma linguagem indireta e totalmente figurada. Então, vamos ver o simbolismo em Portugal. Tem início com a obra O Aristo, né? O Aristo é uma palavra de origem grega que significa diálogo íntimo entre esposos, uma conversa carinhosa e familiar. Então, o Aristo significa isso aqui. Diogênio de Crasto, isso em 1890. Então, mergulhado no subjetivismo, nós vimos aqui que uma das características, das principais características do simbolismo, né? Então, mergulhado no subjetivismo e no inconsciente, a poesia simbolista tornou-se um meio de sondagem do mundo interior e do eu lírico. Essa introspecção gerou tendências diversas nos vários poetas simbolistas portugueses, levando tanto ao intimismo saudosista como à angústia diante do destino e da morte. Vamos ver os principais poetas do simbolismo português. Nós tivemos o Camilo Peçanha, né, autor de Clepsidra, foi a única obra, né, publicada. Eugênio de Castro, né, que iniciou o movimento simbolista em Portugal, com a obra O Aristo. E Antônio Nobre, autor da obra Sol. E aqui no Brasil, começou em 1893 com a publicação de 2 livros, ambos de Cruz e Souza. Os 2 livros que foram escritos por Cruz e Souza. O Missal foi um livro de poemas em prosa, e Broquéis, que eram de versos. Então, Missal e Broquéis, ambos de Cruz e Souza. Os principais representantes do simbolismo aqui no Brasil: Cruz e Souza, né? Que além de Missal e Broquéis, ele deixou esses livros aqui, Faróis, Últimos Sonetos e Evocações. Alfonso de Guimarães, né? O poeta da ausência, da distância e do além. Ele falava muito em Nossa Senhora, um poeta bastante religioso. Suas principais obras são Centenário das Dores de Nossa Senhora, Câmara Ardente, Dona Mística, Kyriale e Pastoral dos Crentes do Amor e da Morte. Então vamos ver um texto simbolista, né? Que você vai perceber as características do simbolismo aqui, nesse texto. Né? Mais claro e fino do que as finas pratas, o som da tua voz deliciava na adolescência velada das sonatas, com um perfume a tudo perfumava. Então, tem aqui o subjetivismo. Nós percebemos aqui logo na primeira estrofe a sinestesia, né? Nós estamos falando aqui o som da voz, né? Está dizendo aqui, claro, fino, como um perfume, que é tudo perfumado. Era um som feito luz, eram voltadas em lânguida espiral que iluminava a branca sonoridade de cascatas. Tanta harmonia melancolizava, a melancolia lá do início. Filtros sutis de melodias, de ondas, de cantos vultuosos como ondas, de silfos leves, sensuais, lascivos, como que anseios invisíveis, mudos, da brancura das sedas e veludos, das rigidades,
os pudores vivos, do livro Broquélias de Cruz e Souza. Então, uma linguagem totalmente figurada, né? Nós vimos muitas das características citadas aqui, né, do simbolismo, tá? Então,